Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Mônica, sejam bem-vindos ao canal. Esse vídeo tem que ser rápido, é um dos motivos porque eu não estou aparecendo tanto aqui no canal, justamente porque a internet não funciona, não consegue passar uns vídeos mais longos, então eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, ok? Esse vídeo é sobre perguntas frequentes que vocês me mandam no Instagram. Sim, eu respondo perguntas pelo Instagram, e também nos comentários, que eu sempre procuro responder numa velocidade ok. Caso vocês queiram, vocês podem me perguntar assim no Instagram, tem o Instagram do canal, eu tenho preferência pra vocês perguntarem lá, né, porque eu foco mais o canal no Instagram do canal, eu também faço postagens, ok? E caso sejam perguntas mais pessoais, vocês podem perguntar lá, tudo certo. Ou deixar aqui nos comentários. Então vamos lá para as perguntas. Antes de começar a pergunta, eu vou atualizar vocês que eu postei recentemente um vídeo sobre uma produção de Libras. E essa produção de Libras é uma das atividades que a gente tem que fazer na matéria de Libras para entregar semanalmente. A matéria de Libras ela já é EAD, antes do distanciamento social já era. Então a gente tem atividades para entregar toda semana e eu posso falar sobre a matéria de Libras em outro vídeo, caso vocês queiram. Então, eu iniciei a licenciatura com essa matéria esse semestre, a primeira matéria que eu peguei da licenciatura. E agora eu acho que eu tenho um pouquinho mais de propriedade para tirar as dúvidas sobre a licenciatura, caso vocês também tenham, ok? Beleza, vamos lá, perguntas. Dá para entrar na Letras USP pelo Enem? Sim, dá para entrar pelo Enem e pela FUVEST, ok? Vocês podem fazer o vestibular na FUVEST, que contém a primeira fase e a segunda fase. Vocês também me perguntam como era a segunda fase da FUVEST no meu ano. Sim, eram 3 dias de segunda fase, que foi o ano de 2018, agora são apenas 2. E pode entrar também pelo Enem. E eu andei vendo no blog do Enem, tá falando que a nota de corte de 2019 foi de 755,66 no ano de 2019 para o curso de letras, ampla concorrência. Eu vou deixar o link para vocês verem também outras especificações, outros cursos, caso queiram, cota e tudo mais, beleza? Quantas habilitações pode se fazer no curso de letras? Bom, o máximo de habilitações são 2. Não dá pra fazer alemão, grego, italiano, francês, linguística, tudo no ano. Não, são no máximo 2. E, assim, 2 que não podem ser 2 estrangeiras. Você pode, eu já falei também sobre, vou deixar os vídeos de habilitações por aqui. Você pode fazer ou só português e declinar de uma língua estrangeira ou linguística, ou português mais uma língua estrangeira, ou português e linguística, ou só português. Você que escolhe essa parte, ok? Então, não dá pra fazer inglês e francês, porque seriam 2 estrangeiras. Você pode fazer português e inglês, ou português e francês, ou só inglês, ok? Tá. Próxima pergunta. Eu pretendo fazer intercâmbio? Não é algo que eu esteja procurando. Se eu tiver a oportunidade, claro que eu vou querer sim. A gente recebe e-mails falando sobre, já recebi sobre italiano e tem requisitos também, né? Você tem que ter uma nota acima de uma nota que eles determinam e também, às vezes, ser da habilitação específica. Por exemplo, o italiano teria que ser do italiano, então não é muito assim, tipo, ai, você quer, sabe? Enfim. Qual é o nível mínimo de inglês para entrar na habilitação do inglês? Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas é uma pergunta que sempre aparece. Eu vou deixar o vídeo por aqui e também fazer atualizações, né, do que eu penso hoje, porque quando eu fiz aquele vídeo estava bem no início do curso. E agora, já respondendo outra pergunta, eu estou no 5º semestre, se eu não me engano. Perdi as contas, mas acho que é o 5º semestre. Ok. Qual o nível mínimo de inglês? Sim, o inglês precisa de um nível mínimo, é o que eles falam, assim que você... antes de você escolher a habilitação, porque a gente não tem aula de língua, como se fala, né, como se chama. Então a gente não vai ter
como pronunciar, tananã. Isso já é problemático. Desculpa, que eu tô tendo aula de sociolinguística, entendeu? Aí eu não consigo. Enfim, interferências. Enfim. Porque a gente tem aquilo de falar corretamente o inglês. Esquece isso, né? Tá, mas enfim, eu teria que me alongar mais. Tem que ser curto. Vamos lá. Então, qual é o nível mínimo? Pelo que eu notei, né, nesses tempos, na letras, saber compreender, conseguir ler textos e também conseguir fazer uma produção que você consiga se comunicar, sabe? Porque tem provas orais e às vezes apresentação. Eu não passei por apresentação no inglês, mas já aconteceu de ter apresentações de matérias em inglês. Eu não fiz, mas eu sei que tem. Então, realmente precisa de um nível do inglês. Então, vou deixar linkado, como eu falei, e aí tem que procurar por fora mesmo, porque não tem aula de língua, sabe? Então, é chata essa parte. Tá. Mas esse nível de inglês vai ser testado antes de você entrar? Não vai ser testado. Você que vai se comprometer em tê-lo. E aí vai ser cobrado conforme as aulas vão aparecendo e as avaliações. Então, você vai ter que dar conta. Então, talvez, às vezes... Por exemplo, eu entrei com um nível que eu achei que era ok e não era. E aí eu fui desenvolvendo e fiz curso por fora e estudei. E acho que agora eu consegui um melhoramento, sabe? Mas eu consigo compreender as aulas, ler os textos, e a minha dificuldade maior era na produção. Então vamos lá, próxima pergunta. O que estamos fazendo agora? Estamos tendo aula e entregando avaliações, fazendo provas, e tá valendo nota sim. Eu posso ingressar em um horário e depois mudar o horário? Na Letras, as aulas são ou no matutino ou no noturno. Se você escolheu na hora de se inscrever no vestibular e fazer a matrícula, o matutino, as suas aulas no primeiro semestre já vão estar automaticamente no matutino. No noturno, a mesma coisa. E às vezes acontece que a gente consegue um trabalho e é no horário da aula. Então, isso você tem que ir lá na SA, que é a seção de alunos, e conversar com eles e falar da sua questão. E normalmente os alunos conseguem essa adaptação no horário com a justificativa do trabalho, por exemplo. Beleza? Essa é muito boa. Você já se sentiu perdida nas análises de Yale? Yale é Introdução aos Estudos Literários. E qualquer análise, né? Vamos falar no geral. Sim, claro que sim. Muito. Aqui é a introdução, né? Então, pensando em o primeiro semestre da Letras, é poesia que a gente estuda. Então, foi meu primeiro contato também com teoria, com muitas poesias, com muitos autores. Conheci o Antônio Cândido, tudo nesse primeiro ano. Eu não tinha iniciação em letras como alguns alunos têm, sabe? Antes de entrar. Então, sim, foi muita novidade e também foi difícil, sim. Não sabia fazer análise quando entrei. O que eu sabia, eu já comentei aqui, era fazer textos de redação para Enem e vestibulares, né? Então, eu tive essa dificuldade. E como eu comecei a estudar para fazer análises, foi lendo análises. Então, a gente tinha que ler análises e eu percebi, é assim que se faz uma análise, né? A estrutura, pelo menos. E aí, eu fui tentando adaptar do meu modo e isso... Até hoje eu tô adaptando a minha forma de escrever. Então, tá de boas, tá? Relaxa. Vocês me pediram pra eu falar como eu escrevo. Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, tá? E mostrar o processo, beleza? Sobre as minhas dificuldades no primeiro semestre, primeiro ano, eu fiz esse vídeo com a Mari, vou deixar também aqui. A gente contando as impressões nossas do primeiro semestre.
E lá tá de forma sucinta tudo. A Mari, ela mora no interior de São Paulo, São José dos Campos, e ela veio para São Paulo só para fazer a faculdade. A maioria dos parentes dela estão na cidade dela e não aqui em São Paulo. Então ela tem esse lado para contar para vocês, ela contou e é bastante legal. Assista. E agora a pergunta mais frequente que eu recebo é: vou ter emprego estudando letras? Essa pergunta eu não posso responder com certeza, claro que não, porque depende da experiência de cada um e também de muitos poréns da nossa sociedade, não é? Mas o que eu posso dizer é: eu percebo que muita gente teme, inclusive eu, ou temia que só tem a opção de ser professor com curso de letras quem se forma em letras. E não é verdade. Mas vamos falar dessas opções mais conhecidas. Sim, você pode trabalhar como professor, seja de literatura, tendo licenciatura em português, por exemplo, professor de português ou professor de alguma língua estrangeira, caso você tenha habilitação em uma língua estrangeira, na escola, por exemplo, com inglês, também em cursos de idiomas com uma língua estrangeira, ou em cursinhos, literatura, redação, português, né, gramática, que é separado assim, em cursinho. E também em faculdades, caso você tenha mestrado ou doutorado, dependendo da faculdade, você pode trabalhar também como professor. Esses são os mais conhecidos, professor, né? Muito lindo, inclusive. Tá, mas existem outras profissões e eu vou dar uma lida aqui nas opções que eu anotei. E também, além dessas, há outras, porque depende muito de onde há contato, sabe? Mas vamos lá. Temos tradução. Traduzir textos do português para outra língua, né? Porque... ou vice-versa, ok? Temos revisão de texto, corrigir questões de gramática, fazer estruturação de texto e tudo mais, revisão. Temos editoração, que trabalha com textos mais diversos, né? E temos interpretação, por exemplo, uma empresa, uma companhia contrata um intérprete para interpretar. Você interpreta a língua de uma pessoa para a outra língua, sendo que as pessoas ali, ou não duas pessoas, mas vamos trabalhar com esse cenário, por exemplo, elas não se entendem, não compreendem uma língua uma da outra, e você entra ali como um intermediário para fazer a comunicação. Você é o veículo da mensagem. Tá, vamos lá. Produção textual, né, a área da escrita, em revistas, em jornais, em muitos lugares. Enfim, essas são umas das áreas que a gente pode atuar. E para vocês verem como é diverso, eu conheci uma pessoa que ela faz letras linguística, e ela estava trabalhando algo que ela nunca imaginou, codificando códigos para robôs, né? Ela é da área da linguística. A linguística tem bastante contatos com outras áreas, assim, é uma área... Enfim, a linguística é uma que abre bastante campos para trabalhos mais diferentes desses que costumam citar como do profissional de letras. A outra pergunta: quais são os horários das aulas? As aulas são matutina. Primeira aula das 8 às 10, segunda aula das 10 ao meio-dia. Tem um intervalinho entre as aulas, tá? Não é corrida. Tá, noturno. Das 19h30 às 21, primeira aula. E a segunda aula das 21 às 23 horas. Também tem um intervalo entre. Só que no noturno tem algo diferente, que é a última aula. Ela tem uma abertura maior, porque ela
normalmente termina mais cedo do que às 23, porque os alunos às vezes têm dificuldade de chegar em casa por conta do horário. Então, às vezes termina um pouco antes para que o aluno consiga alcançar, né, o seu transporte público e conseguir chegar em casa, porque normalmente o transporte público para a meia-noite, né? Então, tem essa abertura, essa compreensão na última aula. Então é isso, eu espero que vocês estejam bem e podem comentar, deixar perguntas e comentários e mais perguntas, caso tenha um número de perguntas suficientes, eu faço outro perguntas frequentes, ok? Beijos!